Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Que Jesus possa fraternalmente nos envolver nessa noite. É muito bom, né, ver vários rostos amigos, novos amigos que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada. Agradecendo a Jesus a grata oportunidade de estarmos aqui a primeira vez na quarta-feira. Já tivemos a oportunidade de estarmos aqui algumas vezes no domingo. Agradecendo a instituição, a credibilidade por nos permitir trazer um tema que é de suma importância para a humanidade, porque é uma dúvida que permeia desde os tempos pretéritos a cabeça dos homens. O que ocorrerá depois? Para onde vou? Quem realmente eu sou? Quais são os meus propósitos aqui? E, tardiamente, quais serão os meus propósitos para onde quer que eu vá? Desde os tempos remotos de Abraão, quando em busca da terra prometida, pairava a dúvida: chegamos na terra prometida, e agora? E o depois? Como será? Os tempos atuais estão cada vez mais complexos. Somos bombardeados na mídia por atos políticos, por posicionamentos de futebol, mas não encontramos, muitas das vezes, condições para localizarmos boas notícias nos folhetins. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida futura? Simples. Se nós queremos saber o que acontecerá depois, pensemos no agora. Porque o amanhã é simplesmente reflexo do que é o hoje. Ora, não iremos pensando que se porque eu sou espírita aqui, eu vou chegar no outro plano como um anjo. Não. Eu cheguei Ciro aqui na Terra, vou desencarnar como Ciro, e vou chegar no outro lado como Ciro. Vou para um local onde tenham pessoas que coadunem exatamente com o meu mesmo tipo de vibração e consciência. Não devemos nos prender às famosas ideias que muitas das vezes permearam a cabeça do ser humano, como a ideia de um céu onde você vai, fica sentadinho numa nuvem e não trabalha. Ora, Deus é um Pai glorioso, de toda justiça e de toda misericórdia. E como todo pai que ama o seu filho, o educa através de suas venerandas leis. E como compreender um pai em que ele deixará um filho seu descansando eternamente, racionalmente? Isso não tem valia nenhuma. E esperamos convosco na noite de hoje compreender um pouco através das passagens de o Livro dos Espíritos e, o livro O Céu e o Inferno. Gostaria de frisar a figura do nosso tão amado José Herculano Pires, tá? Que de acordo com Emmanuel foi o melhor metro que mediu Kardec. Então, a tradução utilizada é a tradução realizada por ele, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Céu e o Inferno. Professor Herculano Pires, esquecido pelo movimento espírita, muitos não sabem, foi fundador ao lado, né, de outro grande homem, da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas, hoje a Federativa Oficial de São Paulo, com mais de 2.000 instituições adesas.
uma figura importantíssima para o movimento espírita brasileiro, uma figura que foi ali, participou ativamente junto a Chico Xavier. Rememoremos o Pinga Fogo. Então, escritores como esse vão nos dar parâmetros para que possamos conseguir entender a vida futura. E nada mais justo do que buscar, inclusive nas suas notas de tradução, nas suas notas de rodapé, que constam no Pentateuco que ele traduziu. O companheiro Paulo Jorge, que gosta também da tradução dele, sabe do que eu estou falando. Porque é uma tradução idônea. É uma tradução o mais próxima possível que você pode ter do francês. Há de se começar a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é qual o maior guia e modelo que Deus permitiu à humanidade. Em sua tradução consta, vede Jesus. E não apenas Jesus. Ou seja, ver Jesus, enxergar Jesus, é muito além do que a gente possa entender e compreender. Ok? Então vamos prosseguir. Então está lá, logo na abertura de O Céu e o Inferno. Gente, vocês desculpem, eu vou ter que estar constantemente virando, porque a gente não conseguiu duplicar aqui na tela para mim. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? Para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser, essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? E eu repito a pergunta, vale a pena pensar em tudo isso? Kardec introduz no primeiro capítulo de O Céu e o Inferno, texto com total eloquência, permitindo-nos a reflexão, o entendimento de como estamos caminhando agora, para sabermos como iremos chegar nesse outro lado. Porque não adianta a gente achar que com poucas atitudes, às vezes com atitudes puramente externas, chegaremos no famoso reino dos céus. Todos nós um dia chegaremos. Todos nós um dia chegaremos nesse reino dos céus. Todos nós. Uns caminharão em passos de formiga, outros caminharão em passos de coelho, outros em passos de tartaruga. Mas todos nós chegaremos. Mas a pergunta que não quer calar é: por que tanto medo de morrer? Por que tanto medo de se submeter ao ato da desencarnação? Kardec já nos disse que o espírita não tem medo de morrer. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Quem aqui não tem medo de morrer, né? Vocês sabem por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente não tem a certeza que as nossas atitudes são as melhores. Então, no momento de desprendimento do corpo, tudo aquilo vem à tona como um filme. E nós já passamos isso em nossos outros desencarnes. Então, para começarmos a perder este medo do outro lado, ou medo do que vai vir, comecemos a construir o agora. Precisamos construir o agora. A reforma íntima é urgente, como diz Emmanuel, mas não é apressada. Mas isso significa que o quê? A gente tem que começar buscando. Buscar essa renovação íntima que pertence a cada um. Somente cada um sabe o que é melhor para si. Os manuais que nós temos na humanidade, como a codificação e o Evangelho de Jesus, estão aqui para nos dar todo esse suporte.
Mas, fundamentalmente, se nós tivéssemos a coragem de perguntar à nossa consciência se estamos certos ou se estamos errados, a nossa consciência responderia a verdade, se nós assim o buscássemos. Sabem por quê? Porque onde está gravada as leis de Deus? Na consciência. Se a gente partir desse ponto, fica mais fácil a gente caminhar. Fica mais fácil a gente compreender todas as obras espíritas, a codificação, e agregar isso a essas leis divinas que regem a nossa vida. E a gente trouxe assim aquela capa de jornal. Trouxemos a capa de jornal. Essa semana foi política, rebaixamento no futebol, só teve isso. Facebook então nem se fala, mas eu trouxe assim aquela matéria de capa de jornal que diz o seguinte: o nada não existe. Não existe o nada. Até mesmo a ciência já afirma que no vácuo há matéria. Quando eu li que a ciência admitiu isso, eu falei, opa, estamos progredindo. Estamos começando. Estamos iniciando uma abertura para o entendimento de algo a mais. De algo a mais. Porque na ciência ainda não se fala em Deus, espiritismo, nada disso. Mas as portas estão se abrindo. As portas se abrem com o quê? Com a partícula divina, que eles já admitem, que tem que ter algo no universo que rege todos os corpúsculos celestes. Uma matéria escura, dependendo do cientista, cada um vai chamar de um jeito. Mas isso já é admitido. E por isso mesmo nós dizemos que hoje está cada vez mais difícil permanecer na ateidade. Ser ateu. Porque hoje nós temos uma série de veículos proporcionando diversos entendimentos. Como a tecnologia, né, que traz ali constantemente informações benéficas quando a gente deseja buscar as respostas para a nossa vida. Ou, por exemplo, na mídia, né, na novela das 6 que nós estamos tendo agora, no cinema, nas cartas consoladoras de Chico Xavier, tudo é material factível, para que não tenhamos mais esse medo de que, ai meu Deus, será que eu vou para algum lugar? Será que eu vou continuar existindo? Porque se tornar espírita não significa que você mudou de atitude. É uma propensão. Porque muitos espíritas que eu conheço, inclusive dirigentes de movimento espírita, têm dúvida, inclusive, da mediunidade. Sabia dessa, Paulo? Eu tenho amigos que não entram na casa espírita sozinhos porque tem medo de espírito. Isso é um problema sério. Porque estamos mudando de nomenclatura religiosa, mas não estamos mudando de consciência. E de que isso adiantaria? De que adianta apenas trocar a bênção do padre pelo passe, trocar a água benta pela água magnetizada, trocar a missa pela reunião pública. E o nosso interior? Como é que está? Será que está mudando junto? Será que nós estamos conseguindo nos abrir para essas verdades que o Espiritismo pode trazer para a gente, que o Espiritismo traz para a gente? Está muito difícil, né, gente? Mas a gente vai ver que tudo tem solução. Com Jesus, tudo tem solução, tudo caminha, tudo é possível melhorar. Quando a gente quer, quando a gente busca. Óbvio que não vamos estar aqui apontando o dedo para ninguém. Não estamos aqui para vilipendiar consciências de ninguém, jamais colocar culpa em ninguém. Mas a reflexão, muitas das vezes, ela se faz necessária. E a Joana diz que dói um pouquinho mesmo. O autoburilamento pode causar uma certa dor, um sofrimento, porque mudar, o ato de mudar, é muito dolorido. São muitas encarnações em inércia. Muitos de nós, a grande maioria de nós, está conhecendo o Espiritismo pela primeira vez. E quantas encarnações como católicos nós tivemos lá
pagando lá os nossos troquinhos para comprar um pedacinho do céu. Foram muitas. Então é agora, o nosso momento é agora. Agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, para nos dar esse entendimento de vida futura, do que vem pela frente. E a nossa intenção hoje não é pensar tanto lá na frente, é pensar no agora, porque o lá na frente nós vamos construir agora. Não existe mágica, né? Todo mundo fala assim, eu não quero ir para o umbral, mas vem cá, você está agindo na terra como se você estivesse no umbral, sim ou não? Pare para se questionar. Quem aqui já leu e estudou o livro, não filme, Nosso Lar? Muito poucos. Muito poucos. É o livro onde nós vamos ver exemplificado doutrina espírita. Lei de causa e efeito, ação e reação, se prefiram, vida futura. E nós temos que buscar, principalmente no compêndio das obras do André Luiz, que é a prática, a gente chama da parte prática da doutrina, porque ele veio ali vivificar a codificação para a gente. Mostrando que, na verdade, o céu e o inferno são simplesmente condições da onde? Da mente. Vocês acham que Chico Xavier aqui na Terra, nós sabemos que nós vivemos no mundo de provas e expiações, ok? Mas vocês acham que Chico Xavier aqui na Terra, ele estava com seu pensamento de provas e expiações, ou será que ele estava lá para mundos felizes, ou até que mesmo, quem sabe, de todos? Ele estava aqui numa condição muito além da nossa. Então, ele, na Terra, já vivia esse mundo regenerado que a gente está tanto esperando aí, que dizem que está batendo na porta. E é possível isso ocorrer para cada um de nós, porque está lá, guia e modelo da humanidade, Jesus Cristo. É óbvio que nós ainda estamos muito longe disso, mas a sua prática diária, através dos seus ensinamentos, é possível. E nós falamos que hoje em dia está muito difícil ser ateu. Muito, muito difícil. Porque muitas coisas já são irrefutáveis, como por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde já prescrevendo, né, em seus anuários, né, a doença de possessão. Médicos como o Dr. Sérgio Thyssen admitindo, né, nas grandes academias de medicina, o Dr. Sérgio Thyssen é espírita, mas indo levar o espiritismo fora das casas espíritas, informando que a depressão, ela é um problema espiritual. Ela é um problema espiritual. O remédio, ele vem como lenitivo, mas se o indivíduo não cuidar da sua espiritualidade, não tem melhora. Inclusive, já a ciência admite aqueles pacientes que são refratários ao medicamento alopático. O que é refratação no conceito espírita? É a pessoa que não tem a fé nem no remédio alopático, que é esse remédio comprado em farmácia, que vai gerar o que? Essa refratação, que a ciência acha que é algo do corpo, né? É algo do corpo físico que refrata isso, não. É a própria cabeça do ser humano. E 20% da população mundial está passando por processo de depressão. Muito possivelmente, no meio de nós aqui, 20% estão em depressão. Então a gente precisa o quê? Se cuidar. Se eu desencarnar depressivo, eu vou chegar do outro lado, vou conviver com quem? Com depressivos. Não existe outra explicação. Para ajudar-nos em nossa reflexão, vamos nos fazer uma pergunta íntima. Será que quando eu desencarnar, gostaria de conviver com mais 49 pessoas exatamente igual a mim? Com os meus mesmos defeitos? Será? Eu não gostaria de conviver com mais 49 Círios. Você gostaria, Paulo, de estar com mais 49 Paulo Jorge? Acho que ninguém gostaria, né? Porque é muito difícil a gente ainda se reconhecer. E como diz o velho sábio da humanidade, conhece-te a ti mesmo. Mas a gente ainda está, muito longe desse autoconhecimento.
Aí vem Joana de Ângeles, trazendo toda a sua obra psicológica e que o espírita pouco estuda e pouco conhece. Quando ali contém diversas soluções para o nosso dia a dia. Soluções teóricas, temos que pôr em prática, obviamente. Né? Como agradecer, como ser grato, como encarar a vida, os desafios da vida, as soluções que isso podem oferecer, como preservar a integralidade da saúde, como Jesus interfere no nosso psiquismo. O Espiritismo tem todo esse compêndio de estudo. É justamente por isso que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus fala: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Porque quando eu vou colhendo material teórico e colocando aqui, ó, na nossa caixinha, automaticamente, com o tempo, com a repetição, eu vou aprendendo. Não é assim com a criança na escola? Ela não começa lá no CA ou no jardim de infância e vai até segundo grau. E quantas vezes as coisas são repetidas? Mas como a própria Joana diz, nós temos uma preguiça mental enorme. A pessoa fala assim: ah, mas tem um linguajar tão difícil. Porque a gente lê pouco. Vamos prosseguir? Então, a gente trouxe a parábola do semeador. Nossa amiga e conhecida parábola, já com a tradução nova do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Ouve, Jesus fala, ouve, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Imaginemos, é como muitos que ouvem falar de espiritismo, apenas escutam falar de espiritismo, até simpatizam um bocadinho, mas nem nunca toparam entrar numa casa espírita. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, um solo difícil, um solo árduo, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Só que por não haver profundidade na terra, e quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Crestada quer dizer que ela foi queimada. Ou seja, não era um solo fértil, não era um solo preparado para brotar nada. Tal qual muitas das vezes são muitos que entram na casa espírita, mas o coração não bate, porque não está no momento dele. Não é mesmo? O próprio Cristo fala em relação a muitas pessoas, né, não somente espíritas, enfim, a diversas pessoas. Ele fala, para esta classe de espírito, somente jejum e oração, porque não tem o que ser feito. O terreno dele ainda não está preparado, não está sólido para receber nada. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Ora, muitas das vezes a gente chega na casa espírita, gosta, acha tudo maravilhoso, acha tudo bonito, aí começa num grupo de estudo, mas quando surgem as primeiras dificuldades, que são esses espinhos, o que acontece? Vai embora, vai se desviando dos espinhos e vai embora. Ou então muitas das vezes se integra alguma atividade da casa, mas isso tudo é muito difícil, é muito cansativo. Nossa, acordar 6 horas da manhã para ir para o CETJ para entregar bolsa. Não, isso tudo é muito cansativo para mim. Não, para mim não dá não. Quer dizer, você deixa se consumir por esses espinhos. Contudo, e esperamos que já estejamos com o nosso terreno dessa forma, outra parte caiu em boa terra e dava fruto, que desponta e cresce. Com tudo isso, um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quanto que será que nós estamos rendendo? Eu acho que eu devo estar rendendo uns 10 por aí. Ou seja, mesmo aqueles que têm o terreno fértil,
cada um rende um tanto diferente do outro. Então vocês veem quantos tipos de pessoas com seus terrenos diferenciados podemos encontrar. E é este terreno que vai fazer todo o diferencial para vivermos bem essa vida futura. Aquilo que vem para frente. Como será que eu estou cuidando do meu terreno? Será que eu estou colocando boas coisas aqui? Será que eu estou saindo? Porque Jesus fala, ser de bom no pequeno para ser bom no grande. Será que, por exemplo, eu estou compartilhando qualquer coisa que passa na minha frente no Facebook? São atitudes pequenas que vão mudar a nossa psicosfera mental. Será que eu estou compartilhando lá aquelas piadinhas políticas? As piadinhas com o time perdedor? Alguém aqui gosta de perder? Acho que não. E contudo Jesus nos fala, façai aos outros aquilo que gostasse que fizeste com você. Será que se nós estivéssemos na posição da companheira, não sou político, não gosto de política, honestamente, mas também não acho justo não pensarmos que se fôssemos nós que estivéssemos lá naquele lugar, se gostaríamos de sermos bombardeados dessa mesma forma, independente de qualquer coisa. Que a justiça do homem possa ser feita, mas não cabe a nós, sem antes da justiça analisar, estudar, ficarmos apontando o dedo e fazer piada de mau gosto. Como diz o nobre Raul Teixeira, devemos ser espíritas em todas as situações, nas pequenas situações, nas grandes situações. E a gente não está sendo, não é isso que a gente tem acompanhado, infelizmente. Precisamos começar a mudar. Precisamos nós começarmos a fazer a diferença. E Madre Teresa de Calcutá olhava para a montanha e se imaginava um grão daquela montanha. Ela se imaginava fazendo a diferença. E ela fez. E era uma senhora com saúde debilitada, que não tinha nada no bolso. Irmã Dulce, a mesma coisa. E fizeram uma grande diferença. Por que será que eu não posso fazer, mesmo que pequena, uma diferença em não compartilhar tais conteúdos? Em não propagar tais ideias? Em cortar determinados programas de TV dentro da minha casa? Porque quando nós assistimos determinados programas de TV, quem se junta a nós? Desencarnados. Aqueles que têm afinidade com aquela vibração na TV. Então, se eu assisto um programa que ele tem violência, traição, sexualidade exacerbada, quem vai estar ali dentro com a gente? Será que são anjos de luz? E somos bombardeados por isso todos os dias. Aqueles pseudo-jornalísticos das 5 horas da tarde. Todo mundo aqui sabe quem é. Então, são essas pequenas atitudes que a gente já tem que começar a trabalhar dentro da gente para arar esse terreno. Como estamos educando as nossas crianças? Como estamos arando o terreno dos nossos filhos para chegar a essa vida futura mais plena? Hoje em dia, isso eu aprendi com o Marcelo Turra. Cadê ele? Não está aí não? Onde estava? Isso eu aprendi com o Marcelo Turra. Diga-se de passagem, vi ele falando no palestra e achei fantástico. A gente acha que educar um filho hoje, ele está numa escola praticamente de tempo integral, o dia todo, cursinho de inglês, um esporte, talvez 3 ou 4 tipos de esporte, pai e mãe trabalham o dia todo. Pai e mãe trabalham o dia todo e ainda quando o pai ou a mãe está em casa, ainda mais se for um filho de 3 ou 4 anos, para ele conviver com aquela criança, estar junto com aquela criança, educando aquela criança, o que ele faz? Ele pega e bota de frente para a TV e vai ter os seus afazeres. E bota lá as galinhas pintadinhas da vida, com todo o respeito que eu tenho pelo programa. O problema são os excessos que estão sendo feitos. E eu pergunto para vocês, em que momento esse pai e essa mãe estão convivendo com esse filho? Hoje estão num processo de transferência que quem tem que educar é a escola.
Quem tem que educar é a evangelização da casa espírita. Não. Quem tem que educar é pai e mãe. Está lá no livro dos Espíritos. É uma missão educar os filhos. E a gente está se renegando esse papel. É óbvio, século XXI, tudo é muito mais difícil, mais corrido, mais complicado, mas a gente precisa se atentar e começar a buscar meios diferentes. Porque, vejamos bem, muitas das vezes não é a situação que é difícil. Muitas das vezes é o nosso olhar que está doente. É o nosso ponto de vista. Que é apenas a vista de um ponto. Quando a gente expande a nossa mente para tentar olhar de uma forma diferente, olhar as coisas de uma forma menos preconceituosa, a coisa melhora. Eu vejo pessoas doentes, né, pessoas com deficiência, que são muito mais felizes do que pessoas que são totalmente saudáveis. Porque o ponto de vista daquele está muito melhor do que o daquela outra pessoa. O maior índice de suicidas no mundo está na classe média americana, onde eles têm uma boa vida. Classe média alta. Está lá. É um dos maiores índices que se tem. E por quê? Por que será que o ser humano não consegue se sentir feliz tendo tudo isso? Somente encontrando as respostas no Espiritismo. Obsessão, autoobsessão, né? Tudo isso que nós sabemos e que nós conhecemos. Então hoje não tem como ficarmos de olhos fechados e falar que não existe o nada. Aliás, que existe o nada, não tem como. Não tem mais como. Amém vos digo, que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante, diz Jesus. Então, meus irmãos, vamos começar a quitar isso desde quando? Desde agora. Desde agora. Precisamos e necessitamos começar a quitar isso agora, porque não sairemos daqui, não evoluiremos. Cristo que diz. O quadrante é a moeda corrente romana da época. Então a gente precisa começar a tentar quitar isso. Lembremos que os nossos anjos de guarda ou os nossos protetores espirituais, quaisquer que sejam os nomes que prefiram chamar, eles assinaram embaixo que nós chegaríamos aqui e conseguiríamos cumprir as nossas missões. Porque cada um de nós tem uma missão. Não no sentido amplo da palavra, missionário é Chico Xavier, Edivaldo, mas no sentido mais genérico da palavra, cada um de nós tem uma missão. Ninguém está aqui a passeio. Será que alguém veio aqui para a Terra para passear ou para aprender? Então nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para realizar alguma coisa. Estamos aqui para realizar algo. E devemos continuar a buscar isso. Mas aonde, Ciro? Através do poder da oração. Que é a maior terapêutica que existe para tudo isso. E a gente está se esquecendo de orar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que a oração matinal, ou seja, da manhã, e adiante de dormir, é de praxe do espírita. Essas tem que ser normal. Normal, comum. E durante o dia manter aquela conexão com a divindade. Porque a gente conseguindo elevar o nosso padrão vibratório, começamos a promover uma autolimpeza da nossa psicosfera perispiritual. Começamos a imprimir ideias melhores no nosso perispírito. Porque nós sabemos que pensamento é matéria, pensar é plasmar. Até mesmo educar os nossos pensamentos. Porque o que a gente pensa vai para algum lugar. O que André Luiz diz que é umbral? São as defecções mentais negativas. Assim formou-se o umbral. Então precisamos começar o quê? A nos sintonizar mais com a prece. Senira Pinto recebeu a música Quanta Luz, que todo mundo conhece, debaixo do chuveiro, tomando banho, porque ela tinha o hábito de orar
e intuitivamente recebeu a canção, que hoje todos nós cantamos. A água é o que a gente tem mais, é o que nós temos de mais límpido e cristalino na terra. Então, enquanto estivermos lá tomando banho, né, vamos pedir a Deus para limpar o nosso perispírito, né, limpar os pensamentos ruins, fazer o exercício ali de limpeza dos pensamentos ruins, antes de dormir, né, buscar as boas leituras, os bons espaços, as boas convivências, as boas companhias, para que o quê? Para que nós consigamos ficar um tempo maior na faixa vibratória mais alta. Quanto mais tempo estivermos nela, melhor nós ficaremos, porque quando surgirem as dificuldades, a gente já vai estar mais tranquilos, vamos estar mais em paz. E Jesus, em João, diz: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Porque quando, há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, quando ele passou por situação similar à nossa, ele venceu. Então é possível também que a gente vença. Vamos ser mais positivistas. Vamos falar: eu posso, eu consigo, eu quero, eu desejo. E joga isso para o cosmos, joga isso para Deus. Teu amigo espiritual te ajudar. Meu amigo, me ajuda a resolver isso. E para vocês terem uma ideia de como o Cristo fala, que aqui a gente tem realmente só provação, vamos lembrar de quando nós compramos o nosso primeiro carro. Foi uma alegria danada. A gente pensa: agora eu vou sair, eu vou passear, etc, etc. Enfim, é aquela alegria. Mas, pouco tempo depois você tem manutenção para fazer, seguro para fazer, IPVA, gasolina, mais o que, gente? Quem tem carro, me ajuda. Renovação da carteira. Quanta coisa você tem que fazer e quanta coisa isso te gera o quê? Uma dor de cabeça. Então, provação. A felicidade ainda aqui não é possível ser completa, porque ainda é uma felicidade muito material. É uma felicidade ainda muito material. Relembremos o pessoal que tem um pouco mais de idade, né, quando você ia no banco e se fazia tudo na base do papel e caneta. Resolvia-se tudo. Hoje, quando você vai no banco e o sistema cai, resolve-se nada. A internet é uma boa ferramenta? É ótima, é maravilhosa. Muito boa. Mas quando ela cai, só nos gera problema. De repente aqui, apaga o data show, apaga tudo, dá problema. Isso é o quê? Provação. Não temos como fugir das provações, e por isso que nós falamos. Então, se já que não é possível viver sem as provações, aprendamos a conviver com elas. Façamos das provações as nossas melhores amigas. Façamos das nossas doenças as nossas melhores amigas, muitas das vezes. Porque se eu não consigo a cura que eu espero ou que eu busco, é porque é algo que eu ainda não aprendi. Se eu estou com uma dificuldade com um filho meu, pensemos: foi esse que Deus achou que eu sou capaz de cuidar, então eu vou cuidar, eu vou encarar essa. Às vezes é um marido difícil, uma mãe difícil, um pai difícil. Às vezes, há pouco tempo, a água subiu tudo aí, né? Invadiu muitas casas e tudo mais. Mas às vezes Deus julgou necessário naquele momento que, para que você aprenda algo, para que você seja educado, você deveria passar por aquilo. Ai, Ciro, mas parece que você está falando tudo para eu ser infeliz. Não, o problema é o nosso olhar sobre as coisas. Se a gente olha com um olhar de benevolência, de resignação, fica mais fácil. Através da orando muito, pedindo muito a Deus força. Força para vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Tudo melhora. Conforme está no Evangelho,
agradeçamos até aqueles que são instrumentos das nossas provações. Porque é a metodologia que Deus emprega em nós. É difícil, né, gente? Mas é possível. É possível, então a gente tem que começar no exercício diário. Isso aqui eu vou repetir várias vezes. Se a gente não começar do pequenininho, não chega no grande. E se não tiver legal, não vai chegar na vida futura legal. Não vai chegar nesse outro plano tão esperado legal. Né? Quem somos nós? Somos os reencarnados aí para trás, que pagamos muitas indulgências para comprar um pedacinho do céu. Então a gente ainda traz essa consciência enraizada no nosso inconsciente. Né? Tem gente que fala, vou para a casa espírita para ganhar bônus hora para ir para o nosso lar. Mal ele sabe que o nosso lar está na faixa do umbral. Não existe troca, não existe barganha com Deus. Existe o quê? Esforço, merecimento e humildade. Isso que a gente tem que buscar, meus irmãos. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o quê? É o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Essa vida futura, é o que vem depois. Amém vos digo, queiram receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Então vejamos, ter, né, essa pureza de sentimento que uma criança tem, a verdade, a alegria de uma criança, o olhar de uma criança, que é aquele olhar quando brilha. Vocês já viram que o olhar da criança ele brilha quando ele está feliz? E a gente tem que procurar resgatar isso dentro de nós, a simplicidade nas coisas. Vamos tentar lembrar quantas vezes na última semana eu fui a essa belíssima praia do Forte para pisar na areia, para estar em contato com a natureza. Vamos lá, no último mês, quantas vezes eu tive na praia de Cabo Frio para simplesmente pisar na areia, estar em contato com a divindade. Coisas simples de criança. E que a gente está esquecendo pela correria do século XXI. Isso tudo está ficando para trás. Está ficando demodê. Praia agora é para o turista. Aí se você viajar daqui para outro lugar que tenha praia, lá você vai na praia, que você não vai. Admirar a natureza. Gente, são poucas cidades do país que tem praia. Não são tantas assim, não. O litoral do Brasil, em relação ao tamanho do Brasil, é muito pequeno. Isso é um privilégio. Nascer em Cabo Frio, morar em Cabo Frio, Paulo Jorge, é um privilégio. Ou seja, Deus dá aqui uma série de recursos para que a gente comece a ter esse pensamento mais purificado, igual de uma criança, ter o coração melhor. E a gente não aproveita. Para a criança tudo é alegria, tudo é festa. Vocês querem testar o espírita? Se o espírita está ficando paciente, pega ele, bota ele ali na Praça Porto Rocha, dentro de um carro, e pede para ele dirigir. Com a quantidade de cortada que ele vai tomar, de fechada que ele vai tomar, não vai. Eu estou vendo que tem gente que está até sorrindo, porque é uma verdade. Quer conhecer o espírita, se ele está aprendendo a lição, se ele está sendo paciente, põe ele no trânsito. Eu estou vendo que tem muita gente cochichando, então é uma verdade. E a gente precisa começar a se atentar a isso, porque é o pequeno. Se eu me estresso no trânsito para chegar em casa, como eu vou chegar na minha casa? Estressado. Não vou chegar na minha casa bem. Não irei chegar na minha casa bem. O que de bom que eu vou levar para o meu familiar? Estresse. Nada de bom. Então a gente precisa exercitar. Estamos chegando ao final. Então diz lá em O Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec: crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso.
o sentimento de uma existência melhor está onde, gente? Conforme nós falamos aqui no início, no foro íntimo do homem. É de cada um. É de cada um. Cada um tem o seu tempo. E vamos parar com isso de achar de que aquilo que é bom para mim vai ser bom para o outro. Não, às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para o outro. A gente tem muito hábito sempre de ter fórmula pré-julgada para tudo. O brasileiro tem isso. Tem fórmula pronta para tudo. Ah, tá com dor ali, chazinho aqui, chazinho acolá. Ah, mas numa filinha de banco, entrega ali aquela coisinha ali, para lá e para cá. Então essa mudança, ela começa no foro íntimo de cada um. Deus não nos colocou aqui em vão. Nós sabemos, através das nobres palavras de Emmanuel, quantos desencarnados tem do outro lado esperando para voltar? 3 vezes mais. O Raul Teixeira diz que se a quantidade de encarnado aumentou tal qual a população, esse número hoje já é 4 vezes mais. Então lembremos que se eu estou aqui, tem 4 na fila, assim, na porta, querendo entrar no meu lugar. Então será que a gente está se valendo desse crédito divino que não nos colocou aqui em vão? São sábios comentários de Kardec, em um livro dos Espíritos. Pensemos muito nisso, meus irmãos. O Haroldo Dutra, que até pouco tempo atrás não dizia, muitas das vezes, os amargores do movimento espírita, que é um movimento humano, porque o movimento espírita é um movimento conduzido pelos homens, né? Ele diz no capítulo 19 do seu estudo de Gênesis, né, lá no YouTube, quem quiser ver, ele fala como o espírita está distante de Deus. Como o espírita está distante de Deus? Como estamos longe dessa divindade? De orar para essa divindade que nos acolhe. Conforme ele próprio fala, ao mesmo tempo que Deus está fora de mim, também está dentro de mim. Somos células divinas. Somos iguais às nossas células sanguíneas, que estão imersas no sangue e elas filtram o sangue. Né? Então Deus habita dentro de cada um de nós. Sabe o que é bom para cada um de nós. E a gente precisa se valer desse crédito para estar aqui. Precisamos nos valer desse crédito buscando em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua prática diária, nessa mudança de paradigma que hoje a sociedade vive, que é todo mundo virtual. Ninguém mais está ficando ali no físico, é tudo virtual. A gente chega na casa espírita, a gente também está ficando virtual. Não. Vamos nos abraçar, vamos nos amar. Estamos nesse momento. E com isso permitindo que tudo fique na superficialidade. Paulo Jorge, que tem mais tempo de movimento, sabe como era bom antigamente, que não tinha nada disso. O encontro dos irmãos para se reunirem, fazerem reuniões e etc. O esforço que cada um tinha que fazer, porque o transporte era pouco também. Né? Hoje, às vezes, você fica 6, 7 meses sem ver o companheiro, porque fica resolvendo as coisas pelo WhatsApp. Isso está nos levando à superficialidade. Precisamos começar a quebrar essas barreiras. Não estamos aqui condenando, anatematizando o WhatsApp. Não. É uma ferramenta útil que deve ser usada assim, com equilíbrio. Com equilíbrio. Que vai nos ajudar o quê? A movimentar tudo isso. O WhatsApp, se a gente quiser, aproxima as pessoas. Sim, obviamente. Mas é importante que o convívio fraterno, para a preparação desse terreno, para essa chegada dessa vida futura, seja realizado. Kardec conclui para a gente: a vida futura implica na conservação da nossa individualidade após a morte. Aí tem gente que vira e fala: Kardec só pode estar desatualizado. Gente, parece que ele escreveu isso aqui hoje para a gente. Hoje.
Se o Evangelho de Jesus não está desatualizado, que dirá o Consolador dele próprio, que só tem em torno de 160 anos? Está aqui, ó. A vida futura implica na conservação da nossa individualidade após a morte. Então, eu vou continuar sendo Ciro. Seu Márcio vai continuar sendo seu Márcio. Grande administrador, grande pessoa. Vai continuar sendo o que ele é. A gente não muda, a gente vai evoluindo aos poucos. É óbvio que quando a gente desencarna, a gente tem a facilidade de estarmos desprendidos da carne, que ajuda um bocadinho. Se você quiser que ajude também. Porque se não quiser, também não ajuda. Né? Tá aí a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que não nos deixa mentir. As obras de Filomeno de Miranda, né? Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? Olha só. Para que viver então se acabasse no infinito? No meio do nada. Não adiantaria nada. Nada disso adiantaria. Então para que viver? Não teria serventia. Né? Então, e ele conclui, as consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. E a gente remonta lá no início, que diz que o nada, ele não existe. Meus irmãos, que possamos, após a reunião fraterna de hoje, o convívio de hoje, sairmos daqui na certeza de que devemos chegar em casa, abrir as referidas questões, abrir o capítulo 1 do Céu e Inferno, ler, estudar para continuar as nossas reflexões. Porque a gente vem aqui trazer poucas palavras daquilo tão grandioso que está lá. Nós precisamos criar o hábito de refletir, de estudar, de imaginar que Jesus está ao nosso lado. Jesus, esse irmão fraterno, amado e querido, qualquer que seja a face que façamos dele, ele vai nos ouvir, ele vai estar conosco. Nos nossos momentos de dificuldade, pergunte: Senhor, que quereis que eu faça? Quando tiver difícil, ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Pega uma xícara de chá, uma de café, senta na sua sala, imagina ele sentado do outro lado e conversa. Isso é orar, isso é prece, isso vai aliviar. Quando a gente descobrir isso, a gente vai conseguir dar o melhor parecer para essa vida. Vamos conseguir trabalhar melhor esse terreno. Para que o quê? Para que quando a gente chegue no plano espiritual, seja nos dada a oportunidade de trabalho. Porque não vamos achar que nós não vamos chegar lá, que nós não vamos trabalhar. E se eu quero trabalhar lá, eu tenho que começar trabalhando aonde? Aqui. Então trabalhamos aqui em nome de Jesus, em nome do amor, para termos um tiquinho de crédito. Não é uma troca. Um tiquinho de crédito para chegarmos lá do outro lado e continuarmos trabalhando. Muita paz, meus irmãos.